Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo. Consulta ao doutor, ou melhor, a sua consulta com hora marcada está no ar. E hoje, 20 de fevereiro, é o Dia Nacional de Combate às Drogas e também ao Alcoolismo. E trouxemos esse tema para debater a respeito deste assunto que diz respeito a muitas famílias, a milhares de famílias, tanto aqui no Brasil quanto em diversos locais pelo mundo, porque esse é um problema de saúde pública que precisa ser combatido e olhado de frente, gente. Nós vamos falar aqui a respeito de condições das pessoas que são mais afetadas, o que as pessoas, os usuários buscam e de que forma que eles podem e devem ser tratados. E mais ainda, o bate-papo também vai falar a respeito de prevenção. Se você lembrou de alguém aqui em esse nosso programa, o nosso tema de hoje é interessante, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Corre lá e compartilhe o nosso link de transmissão. Te convido também a você fazer parte aqui do nosso bate-papo. Traz pra gente o seu relato, a sua dúvida. E lembrando, caso você não queira ser identificado, fique tranquilo que a nossa equipe de produção vai tomar o maior cuidado para não te expor. Combinado? Encaminhe sua mensagem para o 0 Operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá na rede vizinha, no nosso Instagram, @consulta ao doutor HitTV. Diretor, coloca pra gente a enquete na tela. Qual tópico você quer discutir hoje? Sinais de alerta para familiares, mecanismos para evitar as famosas recaídas, ou então, quando a internação é uma opção de fato. Gente, clica lá na alternativa para a gente trazer esse tópico que você quer ver ser debatido para nossa conversa, para o nosso bate-papo. Então, vamos lá, vamos conhecer então inicialmente um pouco a respeito do perfil dos nossos participantes, dos nossos especialistas de hoje, na nossa tela. Vamos então conhecer primeiro a respeito do Dr. Gregor Osipoff. Atua na área há 6 anos. Tem como maior inspiração e diferencial a compreensão das neurociências aliadas à psicanálise para aprimorar o tratamento da saúde mental. Para ele, o processo de aprendizado e experiência foi fundamental na sua trajetória profissional. Seu maior desafio é a dificuldade das pessoas em reconhecerem os seus vícios e buscarem tratamento, além do forte preconceito social presente na área. Vamos conhecer então agora a respeito da doutora Daniele D'Agostino, que na verdade é doutora Aniele Agostino. Ela atua na área há 20 anos. O amor pela saúde sempre foi sua principal motivação, valorizando o bem-estar do paciente, além do tratamento para uma doença específica. Para ela, a prevenção é fundamental para uma vida mais saudável e equilibrada. Aniele encara como um grande desafio a conscientização de seus pacientes da importância de um trabalho preventivo e contínuo para uma vida plena. Doutores, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pelo convite. É muito bacana conhecer assim um pouquinho a respeito das particularidades, dos desafios que vocês enfrentam na jornada que vocês decidiram seguir profissionalmente. Gostaria de começar então o nosso bate-papo, gente, falando primeiro a respeito dessa questão da Organização Mundial da Saúde considerar a dependência em drogas lícitas e ilícitas, Dr. Gregor, como uma doença. Na sua experiência profissional, quais são os principais fatores que podem levar uma pessoa a desenvolver essa dependência? E como que isso afeta o seu comportamento e as suas relações sociais? A questão da drogadição, da adicção, tem a ver com um processo biopsicossocial. Tem uma questão meio que biológica, mas tem uma questão social inicial, que envolve a criança, envolve os adolescentes, o bairro que ela vive, a forma que ela leva a vida. Então, tudo isso aí é um fator que incentiva ou não esse processo nesse ser humano. Agora, é uma doença, é um processo que vem adoecendo a sociedade e os números são alarmantes, né? E aí eu queria entender qual que é a diferença que muitas pessoas às vezes se questionam ou se defendem ao dizer: eu estou tomando só uma cervejinha hoje, ou vou fumar só um cigarro. Qual a diferença disso para uma dependência de fato? E em quanto tempo uma pessoa pode se tornar dependente, sem nem perceber? Esse é um tema interessante porque tem muita gente que defende o contrário, que nada seria viciante, né? E que algumas pessoas se viciam. Acho que todo o processo de vício começa com o uso, né?
pode ser um gole, pode ser um pouquinho, pode ser um pouco mais. Tem pessoas que se envolvem mais no seu vício. Dentro da nossa perspectiva, da minha formação, tem a ver com o emocional. Tá. As pessoas sempre focam na questão biológica, de ter pais alcoólatras, filhos alcoólatras. Mas, às vezes, esse filho alcoólatra viu os pais bebendo todos os dias, sempre nas festas, nos momentos. Então, se torna uma coisa normal para que ele siga. E hoje, o alcoolismo na juventude está um pouco menor, mas a questão do uso de outras drogas está se difundindo mais. Tem crescido ainda mais. E a percepção é que muitas pessoas entendem que isso não é droga, mas mesmo sendo, né? Por falar em isso não é droga, mesmo sendo, doutora, como que o álcool, por exemplo, afeta, que não afeta apenas o cérebro, mas também todo um sistema do nosso corpo, nosso sistema digestivo, enfim, como que o consumo do álcool envenena o nosso organismo? Infelizmente, né, não só através do organismo sistêmico no geral, mas o principal órgão afetado pelo álcool é o intestino, que é uma das minhas especialidades, né? E é o que a gente vem sofrendo uma grande crescente de doenças intestinais, mais de 233% nos últimos 3 anos, né? De doenças intestinais e muito correlacionada ao álcool, justamente como o doutor falou. Vai, toma numa pequena quantidade e o que acontece também, né, nessa questão do vício, complementando, é bioquimicamente também. Então, uma toxina vai puxar outra toxina, né? O corpo fica dependente daquela toxicidade. Muitas das vezes, a dificuldade depois deles saírem desse processo se torna ainda mais difícil por conta do organismo sentir já essa intoxicação e ter a dificuldade dessa detoxificação também, né? Então, às vezes, mesmo que a gente dê um apoio a esse paciente psicológico, né, de forma comportamental, bioquimicamente esse corpo já está afetado. E, inclusive, o intestino, com relação ao álcool, a gente está tendo um prejuízo muito grande no enterócitos, que é a proteção dessa mucosa intestinal. E aí a gente está tendo a doença do leaky gut, que são esses vazamentos de sujosidade na corrente sanguínea, causando mais de 260 doenças. Então, traz um prejuízo muito grande, o álcool está relacionado a inúmeros cânceres também. Então, não é só uma questão só de bem-estar, sendo que, a longo prazo, ele vai trazer um mal-estar, trazendo a doença. Exatamente, gente, vai muito além de um simples momento de interação, de confraternização, de socialização entre familiares, amigos. É uma questão, de fato, que é extremamente preocupante e que muitas vezes está, como que eu posso dizer, sombreada nessas relações de amizade, nessas relações de companheirismo, nesses momentos bacanas que a gente passa com outras pessoas e a gente deixa de notar o quanto aquilo pode estar, de fato, fazendo mal para a gente. Agora, doutora, eu queria tocar um pouco numa questão um pouco sensível, que seria com relação à hipocrisia de políticas públicas que proíbem o uso de determinadas substâncias e estimulam, de forma irresponsável, o uso de outras tantas. Então, eu queria entender qual que é o seu olhar com relação às drogas que são consideradas lícitas e as ilícitas. Esse é um fato sempre muito complicado de se falar, porque existem muitos interesses, primeiro, né, não só governamentais, empresariais, dentro de um grande negócio que não se começa aqui. A gente não pode esquecer que a coisa da droga em si, dos remédios e de qualquer outra substância, são... É enorme, né? No macro, não é? No mínimo 100 anos a gente está vivendo esse processo, né? Então, até onde as coisas são permissivas, são permitidas, são positivas e outras não são. Mas o que diferencia isso, muitas vezes vamos falar que é a quantidade, a qualidade, mas o que diferencia é que cada ser humano ele tem alguma coisa que vai pegar. No caso, a gente pode falar do álcool, a gente pode falar da maconha, a gente pode falar de qualquer outras drogas. Para algumas pessoas, vai ter essa ligação mais forte. Tem a questão bioquímica, sim. Mas tem um lado emocional que autoriza você usar. Então, assim, existe uma relação química que é indissociável para o resto da vida. Quem é alcoólatra vai continuar sendo alcoólatra para o resto da vida. Ele vai ser alcoólatra não bebendo álcool, mas ele continua no alcoolismo. Ele continua sendo um adicto em potencial. Então, nunca mais ele vai poder tocar. Da mesma forma que tem pessoas que podem tomar álcool à vontade e não ficar um ano sem nunca mais olhar para aquilo e não sentir necessidade. Existem pessoas que são mais predispostas. Então, mas existe uma questão emocional que tem a ver com nossos vazios, com as nossas necessidades, com as nossas mágoas. E você percebe na clínica, quando se atende, que determinadas pessoas, com determinados estilos,
tem mais vício com álcool, outros com crack, outros com maconha, outros com substâncias lícitas, às vezes com medicamentosas, fazendo interações, fazendo misturas, então, que fazem um sentido para, vamos dizer, anestesiar a realidade que é tão difícil. Agora, a questão biológica existe, não dá, é inegável que você sente essa necessidade, até pelas questões neuronais e tudo mais, mas o emocional é que a gente tem que trabalhar, porque quem autoriza a pessoa a usar, o braço não vai sozinho, né? A mão é a nossa vontade. E nesse processo é um aliado entre você juntar o emocional e o tratamento biológico para que você consiga, de certa forma, diminuir essa tensão ao ponto de você conseguir conviver socialmente sem ter esse vício exposto, né? Esse vício tão latente. É. Eu queria trazer aqui dados de um relatório, que é o relatório, gente, mundial sobre drogas. Vamos colocar na nossa tela, porque ele explica que o número de pessoas que consomem determinadas substâncias aumentou 20% em 10 anos. E a gente está falando aí que em 2022, mais de 292 milhões de pessoas consumiram alguma substância psicoativa. E aí a gente tem a divisão entre elas. Cannabis, 228 milhões, opioides, 60 milhões, anfetaminas, 30 milhões, cocaína, 23 milhões e êxtase, 20 milhões. Eu gostaria do seu olhar, doutor, a respeito desse relatório que a gente trouxe aqui para o Consulta ao Doutor. A minha percepção, primeiro que são drogas ilegais, então são números chutados, né? Exatamente. É uma percepção. E eu acho que, na minha experiência, no meu trabalho, esses números são enormes, muito maiores do que esses 292 milhões que a gente olha agora e já se choca. Sim, muito maior. E que quando você fala sobre esses números, tem uma questão, muitas vezes, que eles colocam uma questão mais policial, mais jurídica, mas eles não estão olhando a quantidade de pessoas que estão usando mesmo, que estão... E que não contam e que não falam. Que não falam, que não estão sendo tratadas e que não entendem, não o mal em si, mas o processo que isso causa no organismo e esse prejuízo que vai, ao longo da vida, vai pesar, vai ter seu resultado. Então, às vezes, as pessoas olham como uma coisa muito imediatista, mas por que isso vai fazer mal? É uma droga natural, por que vai prejudicar? Então, como a gente vê isso na clínica, muitas pessoas psicotizando por causa da maconha, muitas pessoas, como eu falo da questão do álcool, tendo problemas graves, a pessoa toma um golinho, já passa mal, já desmaia. Então, assim, a questão do crack, o roubo, assim, aqui perto mesmo, você vê a Cracolândia, que eu chamo de Disneylândia da droga, né? Onde as pessoas vêm agora visitar a cidade para conhecer. E como que é um desserviço, um problema né? difícil que nós temos aqui de saúde pública, de segurança, de muitas autoridades que precisam olhar, é claro, eles têm tentado, mas é um problema que parece se expandir demais, né? Chegar um pouco fora da alçada. Se expande, mas então, quando você olha por números, 200 milhões, 100 milhões, a gente pode falar 1 bilhão, são números. A gente não está olhando no indivíduo, a gente não está olhando na pessoa. Então, porque numericamente, tratamos tantas mil pessoas, mas de verdade estão tratando quem? Sim. Estão coibindo quem? É um trabalho, não é multifatorial, como é que fala? É multidisciplinar, que você tem que, não é só um trabalho com psicólogo, psicanalista, com médico, com enfermeiro, com a rede, é uma coisa muito maior, porque começa na escola, começa no bairro, começa no entendimento desse processo que é muito mais profundo. Então, numericamente, um número bonito. Podia falar assim, ó, tiramos 238 milhões de pessoas dessa condição. Mas são quantas? E essas pessoas estão sendo assistidas, estão sendo vistas? Estão sendo tratadas, estão sendo reinseridas na sociedade, estão conseguindo tocar suas vidas profissionais novamente. E quando que isso também dá um prejuízo para o Estado, porque essas pessoas vão ser tratadas. Então, prejuízo no sentido usa um sistema de saúde, então a gente não trabalha a prevenção, não trabalha o tratamento, e depois tem que fazer um mega tratamento, porque o prejuízo físico é muito grande. Além dela deixar de ser uma pessoa produtiva economicamente. Exatamente, produtivo economicamente, não faz parte mais da sua família, da sua rede social, não faz parte de mais nada. Então, ela fica à deriva, né? Como eles chamam fica meio zumbi, né? Fica meio Walking Dead, né? Fica sem destino. E quem está olhando essas pessoas?
Aí que é o trabalho. São as clínicas, é o pessoal da psicologia, é a medicina, é a prefeitura, é o Estado, é a polícia, é o jurídico. Quem olha? Sim, isso é um fato. É um gargalo enorme que nós temos, né, doutora? Voltando a falar sobre o consumo do álcool, de outras substâncias, não necessariamente do crack, que foi para onde a gente foi agora, eu queria entender de que forma o consumo de determinadas drogas, inclusive do álcool, interfere na saúde intestinal e também mental. Isso. E como que a saúde intestinal interfere na saúde mental também? Isso porque a saúde intestinal é onde nós produzimos, né, os neurotransmissores, né? Então, praticamente todos os neurotransmissores são produzidos no intestino, inclusive a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, uma vez que a gente prejudica esse sistema, a gente prejudica o bem-estar, essa produção natural do próprio organismo, o que vai virando uma bola de neve, né? O paciente, geralmente, a pessoa que é a usuária, ela já não vem de um bem-estar, como o próprio doutor falou, que sempre vem desde a infância, né? E por isso o olhar da naturopatia também é um olhar de tríade, nunca é um tratamento isolado só físico, nem só emocional, mas é esse conjunto emocional, espiritual, comportamental, ambiental também. Então isso já vem desde a infância, né? Esse prejuízo no todo, e vai depois se introduzindo a um acesso químico que vai prejudicar ainda mais esse sistema que estava dando um aporte para ele, né, de bem-estar. Então, além disso, ele vai perdendo essa efetividade do organismo, do próprio intestino. Então, o intestino, ele comanda mesmo, eu sou uma apaixonada por intestino, então ele comanda o cérebro, comanda tudo, porque tudo vai para ele para que ele possa distribuir também os nutrientes, as vitaminas, os minerais. Então, imagine esse sistema defasado já, inclusive, com o emocional também comprometido, com o ambiente comprometido. Então, só tem uma piora mesmo, né? Por isso que o ideal, realmente, é como o doutor falou, como tratar muitos fatores, né? Desde da questão emocional, um aporte nutricional, um aporte de estilo de vida, e que o ideal seria a prevenção desde do aspecto educacional, de casa, né? De conversar, porque às vezes a gente, né, coloca muito a culpa só na escola ou só nos âmbitos externos, mas amigos. Começa exatamente, mas começa dentro de casa, né? Isso sem a menor dúvida, pode falar. Exatamente, começa dentro de casa, porque a escola não tem essa função, né? É a casa que seria o lugar para que essa pessoa tivesse essa assistência, que tivesse um olhar, que as pessoas olhassem para essa criança, né? Então, assim, para que ela tivesse um desenvolvimento adequado. Então, o corpo, você está falando da questão parasimpática, né? As questões neuronais, ele vai sentir prazer usando a droga. Então, de certa forma, vicia ele nesse processo. Mas esse é o objetivo dela, né? Ela foi criada para isso. Exatamente. Para uns vai agir de uma forma um pouco mais branda, mas para outros não. Por isso que eu falo do emocional. Quando você está uma família desestruturada, numa situação desestruturante, vivendo uma situação de violência ou de traumática, de muitas... que você tem que lidar com sentimentos que você não está preparado emocionalmente de criança, ver situações muito dramáticas, te leva também a ter que a achar que esse seria um caminho bom. Entendeu? Como que o álcool, você vê na televisão, nos lugares, sempre é uma coisa de brindar, né? Vamos festejar, vamos beber, vamos isso. Então, assim, agora, você está falando mal das drogas, do álcool? Eu não estou falando mal de nada. Estou falando que a gente tem que fazer uma revisão, talvez, da forma que a gente está lidando com isso. Porque talvez a gente está vendendo... O que a gente associa a prazer, o que a gente associa à celebração. Exatamente, porque senão... essa molecada nova agora, ela tem muito menos acesso e uso do álcool. Por incrível que pareça, muita gente usa, mas as outras drogas que complementam são mais usáveis do que o álcool. O álcool, quando você vê na clínica, são as pessoas mais velhas. Os mais novos não têm, eles usam outras drogas sintéticas, outras substâncias né, no seu dia a dia. Temos perguntinha da nossa audiência. Diretor, pergunta na nossa tela. Vamos lá, a primeira pergunta de hoje é da Leila Vilma. Leila, seja muito bem-vinda à sua consulta, ela foi marcada para você trazer aqui o seu relato. Olá, boa tarde, Dani Doutores. Descobri que meu filho está usando maconha pela mudança de comportamento. Faz mais ou menos um ano que percebi, ele tem 20 anos. Como eu devo conversar com ele? Pois sinto que eu preciso ajudá-lo.
É uma situação complicada da Leila, não é, doutor? Eu acho uma situação bastante complicada, porque ela só percebeu agora. Então pode ser que ele venha de um caminho um pouco mais longo do que esse último ano que ela percebeu, né? Agora, os pais eles precisam ter um certo tato, porque normalmente os pais que eles vão fazer, eles tomam um susto e tomam uma atitude um pouco mais radical, né? E querem punir, e querem trazer querem que a criança, que o adolescente, no caso é um homem, né? É que ele se desloque para um outro lugar. Mas tem uma coisa que uma vez um médico me falou que me fez pensar bastante sobre isso. Onde você mora, todos, às vezes o entorno, fumam. Os amigos fumam. Você está num lugar, não sei se é o caso dela, que é propício a isso. Como fazer com que essa criança, esse adolescente, ele mude esse hábito? Vai ser pela violência, impondo uma força, ou talvez mudando ele desse ambiente, trazendo ele para uma reflexão, cuidando dele, não sei, fazer alguma coisa que faça ele pensar. Agora, qual é a dificuldade com um adolescente de 20 anos? Que ele já é autônomo, né? Ele já tem a liberdade de seguir a vida dele sem a pressão da família, né? E uma outra coisa que eu posso falar é que ele procure um profissional, o CAPS ou um lugar para conversar. Às vezes a mãe e o pai não têm essa força, né? Então, às vezes, usar um outro lugar para dar essa força de conversar, de trazer uma reflexão. Porque um jovem de 20 anos tem muito disso que você trouxe aqui para o bate-papo, não é, doutor? De ter a convivência, de você ter pessoas ao seu redor, que às vezes você se sente pressionado e quer mostrar que você faz parte daquilo, mas você ignora o quanto que aquilo está te fazendo mal. E quando a pessoa não mensura os prós e os contras, é difícil ela entender que ela está se colocando em risco, que a atitude que ela está tendo para com ela mesma não é uma atitude bacana. Então, assim, às vezes um diálogo onde a mãe consiga pontuar isso, às vezes a mãe direcionar esse filho para algo que ele de fato possa investir, que ele goste, que ele tenha prazer na vida dele, eu acho que pode tentar dar um significado melhor e maior a isso, né? Do que um momento com os amigos. Sim, porque esse é um trabalho que quanto mais força você faz, parece que mais energia contrária vem. Eu não estou falando para ser leniente, aprovar. Sim, claro. Estou falando para que traga uma reflexão e tente deslocar ele desse lugar. Porque tem que estar próximo ao mesmo tempo, né? Se você exatamente. Simplesmente brigar e mostrar que ele não deve e tudo mais, você distancia o filho do pai, da mãe, enfim. Do seu familiar, né? Do seu processo. Porque ele se anestesia constantemente. Eu só trazer um caso, uma vez um paciente falou assim, eu estou com um problema de memória gravíssimo, eu tenho que ir no neuropsicólogo, eu tenho que fazer exames porque eu esqueço de tudo. Eu não tenho vontade de fazer nada. Aí eu perguntei, você fuma? Eu fumo. Falei, umas 6 vezes por dia? Falei, como é que você sabe? Então, ele fuma de manhã, ele fuma o dia inteiro. Já até sabia a quantidade. Ele fuma o dia inteiro. Então, aí o que acontece? Como é que ele reage a isso, né? Ele fica longe da sua realidade, fica com a realidade anestesiada. Aí você vai conversar com ele como? Se ele está chapado. Por isso que tem que trazer uma proximidade, tem que conversar para poder ele se sentir acolhido também. Porque muitas vezes a família não acolhe nesse sentido e nem em outros. E, doutora, o que o consumo dessa droga, especificamente, que foi trazida aqui para o nosso bate-papo da maconha, de que forma que ela afeta o nosso organismo? Ela também prejudica os neurotransmissores, assim como o doutor falou. Por isso que é instantâneo como a pessoa já perde essa nocividade mesmo das questões dos neurotransmissores. Fica aérea, fica fora de si mesmo, né? Importante, complementando nesse caso, como o doutor falou, o importante é essa proximidade, né? Para entender os motivos que levou esse jovem a estar fazendo uso, a estar se sentindo, né, mais próximo desses amigos. O que ele teve ali de acolhimento que não teve dentro de casa, né? Então, o acolhimento é o mais importante mesmo. Introduzir ele para uma outra perspectiva de vida, né? Estudar o que ele gosta. Eu acredito que esse é um dos motivos que leva esse jovem. Só complementando um pouco até a minha vida pessoal, né? Eu, jovem,
praticamente todos os meus amigos que a gente teve convivência de infância, da rua, foram usuários, foram para esse caminho, né? E é interessante que minha mãe nunca me proibiu que a gente tivesse contato com essas pessoas, mas sempre mostrando que aquilo não era legal e que a gente deveria levar um outro caminho, né? De estudar, de seguir uma outra vida. Então, eu acho que isso que foi interessante, de a gente ter esse apoio, mostrar e criar motivos. Uma das coisas que eu fui muito introduzida desde jovem, eu acredito que para nós, nos ajudou meu irmão e eu, é que nós fomos atletas. Então, ela me introduziu, fui jogadora de basquete. O esporte foi um bom caminho. Que aquilo me gerava o bem-estar, né? Então, o esporte, ele vai gerar todos esses hormônios de bem-estar, de êxtase num pós-jogo, que é o que esses jovens acabam não tendo, né? Esse acesso e acaba tendo de uma forma fácil. Então, o esporte, com certeza, de forma muito significante, ajuda muito a evitar esses caminhos para os jovens, sim. E para um usuário como esse que foi trazido para o nosso bate-papo, né, para a nossa conversa, queria entender qual é a importância, de que forma que a gente poderia conduzir uma desintoxicação desse corpo. O ideal, né, é que essa mãe agora conseguisse com ele. A gente tem tratamentos na própria clínica, onde o paciente fica por uma semana passando por tratamentos de desintoxicações mais profundas, e em uma semana a gente consegue resultados muito significantes, né? Que a gente faz lavagens intestinais, nós utilizamos com a parte médica a soroterapia para fazer detoxificação sanguínea. Então tem protocolos específicos para isso, que em uma semana a gente consegue ter esse apoio e depois dar continuidade com os profissionais mesmo nessa parte de novos comportamentos, né? Os psicólogos, psiquiatras, para conduzir esses pacientes. Mas em casa, o importante é trazer alimentos que ajudem nas desintoxicações, né? Alimentos antioxidantes, muita ingestão de água, que já vai ajudando também. Mas, efetivamente, quando há uma questão química muito forte, o importante é fazer uma desintoxicação mais profunda. E, claro, complementando com o que o doutor trouxe para a gente um pouquinho antes a respeito desse trabalho que é multidisciplinar e que precisa ser feito e conduzido. Não adianta, senão não adianta de nada. E tem um outro fator que é importante: o paciente, a pessoa, o ser humano, ele também precisa se reconhecer nessa situação, que precisa de um tratamento, que ele precisa de um acolhimento. Porque às vezes ele não reconhece, então também não tem tratamento que funcione. Por isso que tem que ter um diálogo, e o diálogo aproxima para ter uma reflexão. Porque se ele achar que tá tudo bem, como é que mudá-lo dessa opinião? A mudança ela tem que vir de dentro, e isso daí é um fato. Temos mais perguntinha da nossa audiência. Diretor, pergunta na tela. Vamos lá, pergunta agora do Luiz Carlos de Dourados. Luiz, seja muito bem-vindo à sua consulta. Boa tarde, Dani e doutores. Admito meu vício em cocaína, difícil parar. Só me causou prejuízo financeiro, entre outros. Doutor. A cocaína e a maconha são drogas de entrada, né? Então, você precisa fazer um tratamento, procurar um CAPS. O CAPS é uma coisa que ajuda bastante. Procurar um acolhimento onde você se sinta à vontade, procurar clínicas terapêuticas que ajudam bastante. Tem as religiosas, as não religiosas, que dão um acolhimento especial. Então, agora, o prejuízo é claro que é sempre muito grande, porque você não tem o retorno, né? O prazer é imediato, passou, você mais uma dose, mais um pouco. Agora, procure um tratamento, procure uma ajuda, e que as pessoas possam te ouvir e te escutar, e que você se sinta acolhido e isso faça parte de um grupo, de uma comunidade terapêutica. Agora, novamente, o SUS e o CAPS são fantásticos nesse acolhimento como uma porta de entrada. E para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Consulta ao Doutor. Te espero! Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha
acabado de chegar neste 20 de fevereiro, hoje é o dia, gente, nacional de combate às drogas e também ao alcoolismo. E o Consulta ao Doutor embarcou nessa para trazer, é claro, muita informação para a gente entender quais são os comportamentos, quais são as formas de pensar, as pessoas mais atingidas e, principalmente, as formas de tratamento e, claro, prevenção. Se você lembrou de alguém a quem esse nosso programa é importante, não deixe de compartilhar o nosso link de transmissão. Estamos ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Te convido a você participar desse bate-papo, traz pra gente o seu relato, traz a sua dúvida, a sua história. E a gente te lembra também que caso você não queira ser identificado, basta você dizer isso na sua mensagem que a nossa equipe de produção vai tomar todo o cuidado e a gente vai trazer o seu relato de forma anônima, combinado? Basta enviar sua mensagem para o 0 Operadora 11 3337 5886 e temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram, na rede vizinha, @Consulta ao Doutor Hit TV. Diretor, coloca pra gente a enquete na tela. Lembrando, gente, que a enquete está em seus minutos finais. Qual tópico você quer discutir hoje? Sinais de alerta para os familiares, mecanismos para evitar recaídas ou quando a internação é uma opção. Clica na alternativa que iremos trazer este tópico para o nosso bate-papo. E olha só, recebemos uma mensagem, gente, uma mensagem para lá de especial, é uma mensagem do missionário R.R. Soares. Vamos ver o que ele quer falar para a gente. Alô amigos, aqui é o missionário R.R. Soares. Todos os dias eu escrevo uma mensagem especial que Deus põe no meu coração pro seu. É só você ir ao Spotify e ouvir, é grátis. Pode ter certeza que vai ser uma bênção na sua vida e que você seja aquela pessoa que Deus preparou que você fosse. Deus abençoe. Mensagem do dia do missionário R.R. Soares em áudio, diariamente no Spotify. Levando as bênçãos de Deus a todos. E olha só que bacana então, gente, para você que quer edificar ainda mais o seu dia, receber aquela mensagem a cada dia do missionário, agora também está à sua disposição no Spotify, ao alcance das suas mãos. Não perca essa oportunidade, hein? Mensagem recebida, mensagem assimilada. E para você que chegou agora, deixa eu te apresentar aqui os nossos doutores que estão batendo um papo importantíssimo aqui com a gente a respeito do combate às drogas e também ao alcoolismo. O bate-papo está acontecendo com o doutor Gregor Osipoff, que é psicanalista, e também com a doutora Aniele D'Agostino, que é PhD em naturopatia. Aproveito para agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui hoje, compartilhando todo o conhecimento de vocês. Eu que agradeço. Gente, dando continuidade, doutor, eu queria entender um pouco a respeito das drogas que nós temos disponíveis, o que os usuários, o que as pessoas buscam quando elas consomem, o que elas encontram de verdade, trazer essa conscientização para as pessoas que estão nos assistindo. Então, vamos retornar àquela tela que apareceu anteriormente a respeito do relatório que foi feito, para a gente entender. Então, temos a cannabis, que é a maconha, os opioides, as anfetaminas, cocaína e êxtase. O que as pessoas buscam, quais são os mecanismos destas drogas e o que elas acabam tendo no final das contas, assim, no desfecho? Dentro dessas drogas todas, acho que as drogas de entrada são maconha e o álcool. Então, são mais fáceis, mais fáceis de se encontrar. Então, essas são drogas de entrada porque a pessoa começa a se achar mais especial e começa a ter o acesso a essa distorção da realidade. Então, que eu acho terrível, porque às vezes eles começam muito cedo, sentindo, vivendo e convivendo. Por isso que dentro do tratamento, a gente sempre fala, são 3 coisas importantes que a gente tem que tomar cuidado, que é lugares, hábitos e pessoas. Lugares, então, hábitos e pessoas. Então, aí, essas 3 coisas passam por todas as drogas. Porque o que acontece? Quando a gente vai falar que uma droga é mais forte que a outra, ou menos forte, mas eu conheço pessoas que a gente chama predileção pela droga. Qual é a sua droga de preferência? Então, teoricamente, não tem a pior ou melhor droga para viciar. Tem a droga que a pessoa prefere. Que nem um alcoólatra, um alcoolista. O sonho dele é que não se venda mais álcool. Se acabar o álcool, se acabar a maconha, então eu não vou mais ser viciado. Mas assim, é a droga de preferência. Então agora, os piores são os opioides, na
na minha perspectiva clínica. Você, inclusive, estava comentando, né, que o número de crianças e adolescentes que têm usado os opioides tem aumentado. O que pode explicar esse comportamento, essa mudança? Os acessos estão aumentando. A gente tem um fator que a gente não pode negar, que é o pós-pandemia e pandemia, né? Isso interferiu muito nas relações de consumo e aumento, né? Não só da questão das substâncias lícitas, né, medicamentosas, mas dos opioides e de outras drogas, porque a forma de entregar foi alterada, a forma de convivência foi mudada. E tem uma coisa que também que me assusta muito em relação a isso, as pessoas antigamente tinham um consumo social muito maior. Hoje eu percebo que as pessoas têm um consumo mais solitário. Entendi. Então não é só uma questão de sociabilizar. Olha só que mudança de chave que pode levar a uma mudança de comportamento e a um acesso, por exemplo, das crianças em um consumo que anteriormente era de outra forma, né? Era feito de outra forma. Agora estão fumando estão bebendo. Então, assim, isso não parou ainda, não parou, né? Na verdade, foi só um plus. Só um plus. Agora, os pais precisam olhar, né? Porque os pais estão muito ocupados, a família. Exatamente. A gente fala pais, mas a gente pode falar cuidadores, Os responsáveis. Né? Os responsáveis, quem está cuidando. Não percebe que alguma coisa está esquisita, que o comportamento mudou, que a criança está sozinha, não está falando muito, se isola. Né? Acho que existe também um grande sentimento de culpa dos pais por precisarem estarem longe de casa, e aí acaba deixando essas coisas passarem e infelizmente pode ser tarde demais. E tem uma coisa que você falou sobre ser produtivo. Então, mas e estudar, você falou. Então, assim, mas às vezes os pais não são produtivos e também não estudam. Sim. Então, essa criança tem referência do bairro, do lugar que ela vive em relação à droga e que caminho que ela vai seguir. Qual o destino que ela consegue perceber como referência? Então, às vezes a gente quer que as crianças leiam, mas a gente não lê. Então, a gente quer que eles façam coisas, mas nós não fazemos. Então, qual o exemplo que também estamos dando, né? Como adultos, né? E que somos referências para essas pessoas, né? Exatamente. Vamos conferir, gente, mais perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Vamos então para mais pergunta do nosso público. Daisy, seja muito bem-vinda, Daisy de Belo Horizonte, Minas Gerais, seja muito bem-vinda à sua consulta, boa tarde. Meu primo está vendendo as coisas dentro de casa, olha só, para comprar as drogas. E além de tudo isso, ameaça a minha tia, já agrediu 2 vezes, quase matou a minha tia. O que devemos fazer? E é muito complicado isso, porque essa é uma realidade que a Daisy está compartilhando com a gente e que, infelizmente, é a realidade de muitas famílias. A gente vê esse relato e pensa que ele pode ser um pouco extremo, um pouco exagerado, mas não. A gente chega até a pensar, nossa, ficção, coisa de novela e tudo mais. Mas, infelizmente, é o relato de uma telespectadora nossa que diz muito sobre a nossa sociedade, não é, doutor? E tem uma coisa importante, vou fazer uma pontuação. Ele agrediu uma mulher. Uma mulher. Então, temos que passa um pouco do ponto, então tá além da droga, né? Então, eu acho que tem outras coisas que estão envolvidas. Por isso que é difícil falar sobre o assunto, porque primeiro tem que ser tratado. Né? Como é que ele agride uma pessoa e ainda continua vivendo e convivendo, né? Acho que a gente tem que ter um cuidado, porque às vezes a gente passa a mão e não Neste caso é um pouco diferente. É um caso diferente, meio delicado assim, de falar publicamente, mas a gente não pode ser permissivo, né? Com a violência, né? Principalmente contra a mulher. Então temos que analisar, fora a questão da drogadição, né? Então, como que isso mostra uma certa disfuncionalidade da família, né? Eu acho que, além da disfuncionalidade, acho que talvez a falta de compreensão de entender o que a droga faz com a pessoa de fato. Porque às vezes a gente pensa, a pessoa não está ali, não é ela quem está fazendo aquilo. Ela sim. Ela sim. Desculpa, sim. Ela sim. Então, foi exatamente para provocar esse olhar seu. Pode falar, a droga realmente vai, vamos dizer, baixar esse muro.
Existe um muro que a gente, moral, social, que a gente tem. Então, o álcool vai fazer que ele sinta mais fácil, que ele possa, ou uma coisa que ele possa transpor esse muro, outras drogas. Mas isso não diz, a gente não pode ser permissivo que, por causa do vício, que ele possa transgredir essas regras. Porque senão, a gente está fazendo o quê? A gente está favorecendo a piora da condição dele, não a melhor da condição. E é um negócio extremamente complicado, porque isso não acontece só na família dela, infelizmente. Acontece na rua, nos bairros. Então, até onde que a gente está tampando o sol com a peneira, está fechando os olhos para essa realidade, justificando, baseado na condição que a gente imagina que essa pessoa esteja. Se torna permissível, né? Com outros fatores já, né? Não só da droga, mas da violência. Associados à violência. Aí que a gente retrocede socialmente, né? No básico do básico, né? A gente deixa de prestar atenção naquilo que é básico, na convivência, nos limites de cada um, no respeito ao próximo, ao seu familiar, a diversas coisas. E aí a gente naturaliza uma coisa que não deve em nenhum momento ser naturalizada. Não é que agora não se deve, nunca deveria ter Qual sido. É o caminho, doutor, para a gente conseguir, de repente, tentar dar um norte para a Daisy, que compartilhou aí esse relato tão impactante com a gente? O caminho do relato dela? Isso. O que a gente pode trazer de informação, de orientação, para que ela consiga sair dessa situação? Tentar ajudar essa pessoa. É uma realidade muito complexa. É difícil de falar. Mas a primeira coisa seria tentá-lo levá-lo para um centro de tratamento, para que ele fique num processo de intoxicação, como a doutora falou, que ele possa ser acolhido, para que, às vezes, eu vou fazer uma mudança na resposta. É importante que ele vá para um centro de tratamento por um motivo outro, que às vezes a família está tão desgastada que ela não consegue perceber soluções, ela não consegue aplicar a solução. Então, às vezes, quando ele vai para algum outro lugar, a família descansa, dorme, fica em paz. Com isso, tira pequenas férias, ele também, e dentro desse lugar que ele for, ele vai ver que o ciclo de vida é outro. Ele vai ter um tratamento específico com pessoas especializadas que conhecem, não pessoas que estão envolvidas emocionalmente. Porque às vezes a gente está envolvido emocionalmente, a gente não pode tratar. A gente não consegue ajudar. Não consegue ajudar. A gente atrapalha, porque você não vai ser, às vezes, um pouco mais enérgico, porque, coitado, você começa a ter uma visão um pouco mais emocionada da coisa. Então, e a família, às vezes, ela está tão desgastada nesse processo, que às vezes dura, no caso pode estar durando 1 mês, 1 ano, 5 anos, a gente não sabe quanto tempo está durando isso. E aí a família vai naturalizando e fala assim, ele está bonzinho hoje. Hoje ele usou pouco, ele não bateu, ele não brigou, ele não fez nada, então deixa ele, nem falar nada com ele. Então, mas a família também, ela tem esse processo de acaba sendo conivente. Conivente, que é um adoecimento da família, que tem no tratamento tem nomes para isso, onde a família ela faz parte desse conluio, desse processo. Então, a família adoecida, a pessoa adoecida, e o que ela vai fazer? Nada. Os dois estão doentes. E aí, quando alguém vai ter uma atitude um pouco mais forte, um pouco mais realista, a família fala, não, coitado, é que você não sabe o que ele está passando. Sim. E aí você justifica esse processo. E agora, nada, novamente, justifica o processo da violência. A agressão. Eu acho que a agressão. Então, quando chegou nesse ponto, acho que a gente dá um passo acima, dá um upgrade no processo do tratamento, que não tem mais a ver com a droga só. Aí vai para um outro caminho, né? Sem a menor sombra de dúvida. Vamos conferir, gente, o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. A gente pediu para que o nosso público no Instagram pontuasse para a gente qual desses tópicos que eles gostariam de obter mais conhecimento aqui do nosso bate-papo. A alternativa mais votada, mecanismos para evitar recaídas. Na sequência, 33%, quando a internação é uma opção de fato e os sinais de alerta para os familiares. Mas eu gostaria que a gente passasse por todos eles, doutor, porque eu acho que todos eles são importantes, não é? Sim. Eu acho que as três perguntas são fantásticas. A primeira que ganhou, com 56%, que é recaída, eu achei maravilhosa você ganhando. Isso significa que as pessoas estão se tratando na recaída quando você... também. Você passou pelo tratamento e você voltou. Então, significa que as pessoas estão preocupadas com a sua melhora, né? Então, o que é recair, né? Qual que é o mecanismo para a recaída?
a recaída é um processo complexo, porque muitas vezes a pessoa, ela melhora, ela entra numa situação de, vamos dizer, homeostase, de equilíbrio e tudo, e ela acha que ela está forte. Ah, não, passou 3 meses, eu estou limpo, eu estou seguro. Mas só que ela não percebe que é só uma ilusão. Porque quando nós somos viciados em alguma coisa e não conseguimos parar, repetir, esse processo ele vai ser contínuo pro resto da vida, não é aquele momento. Então, se você tem uma grande paixão por alguma coisa muito forte, no caso da adicção, você vai ter a tendência a repetir. Se você gosta do álcool, você tem que... A primeira coisa é ficar longe dele, evitá-lo para que você não volte. Então, o processo de recaída é quando você imagina que você está tão forte ao ponto de poder reutilizar aquilo que te fez o mal pro resto da vida, aquilo que te colocou nessa situação de adicto. E muitas vezes você acaba se vendo mais fraco ainda. Mais fraco ainda. E o processo, só para falar, o processo de limpeza, de verdade, no mínimo é de 2 anos. Então, assim, você começa num período, você está limpo, você vai passar, mas para que você comece a se sentir firme e realmente estável, são 2 anos de tratamento. Com calma, com atenção, tratando da sua ansiedade, das suas emoções, da forma do bem-estar, né? Medicina de saúde, a saúde... A naturopatia. Queria entender também de que forma que a naturopatia consegue ajudar nesse processo da limpeza e também das recaídas, de fortalecer esse corpo. Fortalecendo justamente com os nutrientes para o organismo. Então, dá para a gente fazer reposições de serotonina, a própria dopamina, que é o que eles encontram nas drogas, principalmente a cocaína, né, para sentir aquele bem-estar de poder. Então, hoje a gente consegue introduzir de forma natural também essas estimulações. E a naturopatia, ela vai introduzir para esse tipo de paciente esse apoio a essa nova vida, né? Como conduzir uma nova rotina, atividade física, uma alimentação, olhar para si, melhorar a autoestima desse paciente. Então, esse é o objetivo, de que a gente possa acompanhar bem de perto, né? Se esse paciente está conseguindo ter essas evoluções e compartilhar essas vitórias com ele também, né? Porque isso é importante. Cada evolução desse paciente compartilhar é uma vitória com ele, né? Que é coisas que ele pouco vivenciou e é o que ele busca, né? É o que ele tem buscado. Ele sentir que que ele consegue andar pelas próprias pernas, que ele é forte o suficiente. E eu acho que esse caminho do pós, né, de você ter uma vida mais regrada, de você conseguir colocar a naturopatia na vida, enfim, vai ajudar esse indivíduo a ficar mais fortalecido com relação às recaídas. Isso. Aí, doutor, só para fechar então a nossa enquete, temos 1 minutinho, queria que você trouxesse quando a internação é uma opção e quais são os sinais de alerta. Então, rapidamente, aquele caso a opção é a internação. Tá. Compulsória ou não, que ele seja internado. Da Daisy, que compartilhou com a gente. Isso é importante. E qual que é a outra... Os sinais de alerta. Sinais de alerta, você tem que olhar seu filho, prestar atenção nele, conviver, ver quem são os amigos, ver o que ele faz, ter uma atenção, ter um olhar mais 360, entendeu? Ter uma presença na vida dele, e não só a dele na sua, mas você na dele. Então, esse eu acho que é um grande caminho de tratamento. Esse é o começo de tudo. E uma boa alimentação, esporte, atividades, religião, ter tudo, mas... tenha atenção para o seu filho, olhe para ele. O dinheiro é importante, o trabalho é importante, mas talvez a vida dele seja muito mais importante que tudo isso, porque depois o tempo vai cobrar. E você não deu atenção quando ele era pequeno, vai ter que dar atenção quando ele é grande. Quanto mais demorar para olhar para este momento, mais difícil vai ficar. E é importante, quem está nos assistindo, que temos alternativas de tratamento no Sistema Único de Saúde, temos pelo CAPS, não é, doutor? Sim, o CAPS é fantástico, o RAPS, que faz parte do sistema. Então, assim, procure, eles vão te dar uma alternativa gratuita, isso que é o mais importante. E a partir disso, você pode procurar outros profissionais, mas é uma atenção rápida, você pode ir agora. Agora talvez esteja fechando, mas pode ir amanhã, eles vão estar lá abertos para você. Tem uns que funcionam 24 horas, tem o CAPS 3, então assim, você tem isso no Brasil todo. Então aproveite. Eles vão te acolher e vão te dar um tratamento adequado. Gente, nosso bate-papo de hoje foi a respeito de renascimento. Falamos sobre questões difíceis, questões complicadas, muitas vezes quando envolvem entes queridos, pessoas que a gente ama, mas estamos falando aqui sobre um momento de dificuldade que vai valer e muito a pena.
sobre renascimento. Para você que gostou aqui do nosso bate-papo, agradeço demais vocês, doutores, e aproveito para passar os contatos dos nossos doutores. Doutor Gregor Osipov, psicanalista, o Instagram dele, gregorosipov.psicanalista, dessa forma como está aparecendo aqui na nossa tela. E a doutora Aniele D'Agostino, PhD em naturopatia clínica, o Instagram dela, doutora Aniele D'Agostino, dessa forma também como está aparecendo. Muito obrigada pela sua companhia. Nós voltamos a nos encontrar amanhã nesse mesmo horário, combinado? 16 horas, para um novo bate-papo. Até amanhã.